Eu conheço o movimento ativista a partir de 2017. Na altura eu era coordenador da Student for Liberty, em Moçambique, era coordenador local. E dentro das atividades que eu fazia dentro da Student for Liberty, envolvia interação com jovens, envolvia encontros com jovens do ponto de vista de debate sobre democracia, liberdade de expressão, liberdades económicas, liberdades políticas e muito mais. E nestas minhas atividades eu fui conhecer um amigo, que é Samuel Sentinela, e junto dele apresentou-me um movimento ativista. Isto em 2018, na altura o Luís é que era o líder do movimento. Um dos primeiros desafios foi poder envolver-me num mundo com jovens que pensam diferente e pensam muito bem e têm convicções próprias. Eu não estava habituado a isso. Infelizmente eu vinha de um espaço em que eu é que estava sempre em cima das pessoas. Isto no sentido de que, enquanto coordenador, eu tinha muito espaço de tomada de decisão, eu fazia muita coisa, às vezes sem ter a anuência dos outros, porque eu era o superior. Portanto, quando eu conheço o movimento ativista, quando eu entro para o movimento ativista, começo a ver as dinâmicas do movimento ativista, eu fui perceber que o MAM era um espaço muito mais democrático, onde tinham pessoas que tinham suas próprias convicções, eram pessoas muito bem informadas, eram pessoas altamente preparadas para questões do ativismo e questões sociais. Então, eu tive que me enquadrar neste mundo e foi mais fácil ainda, porque depois eu comecei a lidar com questões tipo democracia e fui perceber que exatamente era necessário que aquilo acontecesse. A minha entrada ao movimento ativista simplesmente abriu este espaço de pensar com os outros de várias formas. Luís Inoc para mim foi um dos maiores professores, para mim, no ativismo. Alguns conectaram-me ao movimento ativista enquanto instituição, mas Luís Inoc colocou-me no mundo do ativismo enquanto ação. Isto para mim foi muito inspirador. Luís dizia o seguinte: se nada te incomoda no país, não seja ativista. Esta é a primeira questão bastante fundamental que me leva a pensar que o ativismo, mais do que ser um modo de vida, é busca de resolução de problemas. E estes problemas podem ser políticos, podem ser sociais, podem ser económicos, e o ativismo é isso. É uma constante busca de respostas aos problemas que nós enfrentamos e a agir para que esses problemas para que estas respostas sejam aplicáveis. Quando tínhamos que fazer um treinamento, penso que foi em 2021, exatamente, meados de 2021, na qual eu fui convidado para dar um dos treinamentos, mas eu não estava muito abalizado sobre aquela temática. Mas no final, sentado com os outros, eles foram falando uma e outra coisa e aquilo capitalizou mais os meus conhecimentos e deu-me mais força para dar aquele treinamento. E eu consegui dar o treinamento e fomos sair muito bem sucedido, graças a esta colaboração de toda a equipe que estava lá envolvida para poder fazer o treinamento. Então eu acho que a campanha sobre Cabo Delgado também em Moçambique, onde angariou-se muitos recursos, tanto donativos em roupa, comida, dinheiro, e foi alocado para Cabo Delgado. Um outro ponto foi quando descoletou o IDAI na Beira. Os ativistas também reuniram-se, fizeram uma grande campanha que levou para a Beira vários recursos, dentre eles perecíveis ou não. Portanto, existem também atividades como o FONA, que impactaram diretamente aos jovens e estudantes, e acredito eu também que mudou um pouco a consciência dos jovens e os estudantes a terem dentro de si a consciência dos malefícios do consumo de droga. Portanto, penso que foram várias atividades, né, que o movimento fez e que impactou a sociedade. Nunca pensei, eu gosto de ativismo, eu não faço isto por não é por dinheiro, não é por fama. O movimento ativista para mim foi uma escola para casos do ativismo, e porque eu já vinha fazendo o ativismo, só que eu não estava num nível de ativismo ou num nível de barulho de ativismo, um ativismo com impacto. E o movimento ativista foi essa escola para mim. A partir dele conheci pessoas, e digo pessoas do Rumo Maputo, que hoje fazem parte da minha vida, são amigos,
nos quais aprendo bastante, partilhamos ideias e experiências, e que isto tem sido mais para a vida do que para o curto espaço de tempo que nós temos tido. Portanto, o movimento foi exatamente aquela escola em que, mais do que as competências que eu já vinha tendo, ela abriu-me outros espaços. Conheci pessoas e lugares dos quais ninguém pode apagar da minha vida. Então é mais importante isso que qualquer outro tipo de experiência. Eu entrei no movimento ativista primeiro porque fui impactado pelas atividades. Era uma coisa centralizada, mas muito robusta. Okay? Era centralizada e muito robusta do ponto de vista de atividades. Se nós conseguirmos capitalizar o movimento, tendo em conta esta abrangência nacional, mas também o fator da multiplicidade de ideias e competências que o próprio movimento agrega, eu acredito que daqui a 5 anos o movimento pode se tornar algo muito mais robusto e com um tipo de arsenal humano extremamente preparado para poder fazer face às mudanças sociais do país. Tenham o ativismo como um modo de vida e não como uma forma de angariar recursos ou como uma forma de alcançar certos patamares dentro do ambiente social ou mesmo financeiro. Mas tomem o ativismo como um modo de vida. Viver para ser e não ser para viver.